Estamos começando mais um Garage 77 de São José de Mipibu para o mundo. E hoje, depois de muito tempo, agenda cheia, ela muito difícil. Pensa uma mulher difícil de vir, mas topou. E eu estou recebendo a minha amiga Natana Freire, grande empresária, grande empreendedora, uma pessoa que pensa fora da caixa. Está fazendo parte hoje do Garage 77, é com você. Natana, se apresente para quem não lhe conhece. Para quem lhe conhece, sempre é bom ouvir novamente a sua voz. Tudo bom, Edson? Olá, pessoal, gente, que satisfação estar aqui, né, no Garage 77. Sempre quis vir, mas sempre com a agenda lotada e sempre acompanhando aqui também, né, as personalidades ilustres que vêm aqui para o seu programa. Satisfação estar aqui. Sou Natana Freire, para quem não me conhece, sou empresária, empreendedora, né, sou diretora atualmente do Acabem Pizza e do Aguenta aí Esfirras, né, que são dois empreendimentos de sucesso aqui na cidade, graças a Deus. O Acabem Pizza já está na cidade há mais de 8 anos, né, o Aguenta aí Esfirras vai fazer 2 anos, que está dando certo, graças a Deus. E a gente vem fazendo história aqui na cidade, colaborando também para a questão do emprego e renda para muitas pessoas, gerando emprego para muitas pessoas, experiências profissionais também. A gente abre portas também para muitas pessoas aprenderem uma profissão do zero, né, o ensino. E estamos aí, né, na estrada, crescendo cada vez mais, Edson, graças a Deus. Natana, mas eu já vi algumas entrevistas suas, né? Antes de você vir para cá, você aceitou entrevista em outros locais, né? Ao ciúme. E tu tem uma história muito bacana, né? De empreendedorismo desde cedo, de muita luta, de muita garra. E sem você nem falar, você exala isso quando no teu olhar, né? A gente olha para você e vê uma pessoa que está 24 horas assim, antenada em oportunidades, em empreendedorismo, em criar, em ajudar, porque eu conheço a Natana não é só pela pizza não, a Natana é minha vizinha. Eu de vez em quando a gente passa por ali. Eu queria que você contasse, fizesse um resumo aí da sua história, desde lá da praia, né, que tem uma história muito bacana, que quando eu vi eu até me emocionei, viu? Eu tenho uma história muito linda de superação, muitas pessoas se identificam e também tem como inspiração. Às vezes a gente não tem noção da dimensão que é, mas muitas pessoas me param na rua, conversam, Natana, eu lhe acompanho nas redes sociais, eu vejo seus stories, eu uma vez ia desistindo, eu vi um story seu e eu repensei, e hoje em dia eu tô melhor, graças a Deus. Então a gente às vezes não tem dimensão de quantas pessoas a gente alcança através das redes sociais. E a minha história é muito linda. Eu quando me olho no espelho hoje em dia, a gente às vezes tem nossos momentos, né, Edson? A gente se olha no espelho, tá sozinho, assim, nossa, como eu passei por muita coisa e como eu superei tudo isso, eu não sei. E hoje eu tô aqui, né? E na época, pronto, eu tenho um ensino superior, sou formada em turismo, né? E eu sou graduada em turismo e eu tenho algumas especialidades. Eu tenho iniciação empreendedora, que me ajudou muito também, rotinas administrativas pela Microlins, e tenho muitos cursos. Só que meu currículo muito longo, eu tenho um currículo de 4 páginas. Eu acho que isso meio que assustava. Hoje em dia, eu tô do outro lado, eu entendo. Não sei. Muitas portas se fecharam para mim, onde eu deixava meus currículos. Nossa, eu tenho algum problema, porque... Às vezes era medo de contratar alguém tão qualificado, né? Pois é, eu não sei. Eu comecei a orar, eu era evangélica na época, eu sou cristã. Eu participava, quando eu era numa igreja maravilhosa. E na época eu disse, não tem condições, eu estou entregando currículo em todo canto e não estão me chamando. Né? Foi quando eu orei e pedi a Deus, já que ninguém está me arrumando um emprego, me dê um trabalho. Me dando saúde para eu trabalhar, pode ser braçal, pode ser no sol, pode ser o que for, me dê um trabalho. Né? Aí na época eu estava conversando sobre isso com minha família, dizendo que estava botando currículo em todo canto e não conseguia trabalho em canto nenhum. Na época a esposa de um tio meu disse, Natália, por que você não vai lá para a praia de Ponta Negra? Ela tinha um negócio lá na praia, lá tem um pessoal que vende pacote de turismo, por que tu não vai lá dar uma buscada lá sobre isso? Aí eu andei em Ponta Negra, sua área, né? Na minha área, e encontrei um amigo meu que também trabalha na área, Santana, vinha pra cá, ser vendedora de pacotes de viagem, né, de passeios. Aí eu comecei a vender passeios lá, só que ganhava pouquíssimo, não tinha experiência, os meninos que eram mais experientes ganhavam muito em cima de mim.
E aí ela me fez uma proposta, venha pra cá vender biquíni pra mim, né? E na época eu vendia biquíni, na época eu acho que era R$ 40 que eu ganhava por dia, né? Então, assim, desses R$ 40, o que é que eu fazia? Era R$ 16 na época só de passagem, R$ 18 de passagem, me voltava quanto? 2. R$ 22. Pronto, era minha diária, gente. Um dia todinho na praia, a gente descia com um carrinho, naquela parte que é na descida que dá acesso à areia ali, próximo ao morro, e até o Hotel Cers, lá no final, empurrando o carrinho. Andava um pouquinho, parava, vendia, andava um pouquinho, parava. No final do dia, voltava. Já aconteceu inúmeras situações, até do carrinho voar, dá um vento que às vezes a gente tá na praia, vem uma chuva forte, né? Um temporal do nada e dá aquele vento, o carrinho virou por cima de mim. Eu já passei por muitas situações naquela praia e, assim, sempre feliz, sempre grata a Deus por tudo que eu passei, que eu vivi. E eu sempre sigo assim, né? Disse, também, foi o que Deus me deu, vou trabalhar feliz. Nunca fui estar me murmurando, triste, achando ruim, que vida é essa, que vida sofrida. Eu não. Era o que eu tinha no momento, encarei e fui. Por toda a graça, né? E assim, eu em tudo que eu faço, eu aproveito a situação que eu estou fazendo, independente de ser ruim ou boa, eu absorvo alguma experiência com aquilo. Então, quando eu estava lá na praia, eu aprendi muita coisa, eu desenrolei muito sobre vendas, eu aperfeiçoei meu espanhol, né? Hoje em dia, já faz muito tempo que eu não falo, eu já perdi muita prática. A gente, quando está lá dentro, conversando diretamente com os turistas, né, estrangeiros, Sim. a gente aprende mais. Então, eu aperfeiçoei meu espanhol, outras línguas também. Então, eu praticamente cuidava de tudo ali. Tudo era uma faculdade ali para você. Tudo. Já passei por muitas situações difíceis. De passar mal na praia, de estar com problemas intestinais, com a famosa diarreia mesmo. E passar por situações e tipo, meu Deus, aonde eu vou? Qual banheiro eu vou? E só tem aqueles banheiros públicos, né? E a gente que é moça, que é cuidadosa, que é limpa. Aonde eu vou, meu Deus? E tipo... Enfim, já passei por muito perrengue, viu? Longe de casa, longe de tudo. Nessa época você já morava aqui em São José? Na época eu já morava em São José. Você sempre morou em São José? Eu acordava de 5 da manhã, eu acordava de 4 e pouco, para de 5h30 pegar o ônibus, que ele saía de 5h40 daqui. Eu chegava lá em Natal, era mais ou menos 6h30. Eu tinha que estar de 8 horas lá, no ponto, na beira da praia, que chegava um carrinho, o carro do meu tio, o carrinho vinha vazio, a gente tinha que montar aquela loja ambulante todos os dias e desmontar, né? Então, eu saía de 8 horas da manhã, era meu horário de sair com o carrinho, e meu horário de voltar com o carrinho era de 5 horas da tarde. Chegava em casa de 8h30 da noite. Vendia bem? Vendia. Eu vendia em média 2.500, 1.500, era essa média diária num carrinho de biquíni. De biquíni, você acredita? Não andando de biquíni, vendendo biquíni. Pra dona, né? Aí, assim, eu era muito boa no que eu fazia, né? Na época eu tive uma situação que realmente me fez pensar de estar ali por conta de uma água, que essa água me serviu de aprendizado, né? Eu não tinha como trazer água de São José do Mipibu para cá, né? 4 litros de água, que ela disponibilizava de 4 litros de água congelada, pegava a água, botava naquelas garrafas PET da torneira, enchia, botava para congelar. Durante o dia ia descongelando e eu ia bebendo aquela água. Aí teve um certo dia que essa água não veio, né? E quando a água não veio, eu disse, você pode perguntar por que a água não veio? Aí a pessoa disse, não, ela disse que não ia mandar mais a água que você trouxesse de São José. Aí foi quando eu disse, não tem condições, pô, trabalhando aqui ganhando R$ 40, eu 22, ainda tem que trazer de São Mipibu 4 litros de água, sendo que a pessoa mora aqui próximo, né? Eu disse, não vai dar para eu ficar. Foi quando eu saí, né, de lá e fui e disse, não vai dar certo não. Eu saí e comecei e fui para outro local. Disseram que Natana tá livre, Natana não tá trabalhando mais com o carrinho. Então, começou a chover propostas, porque as pessoas sabiam que eu era boa no que eu fazia. Sabia do seu potencial. Então, mas eu escolhi trabalhar com Rosinha do Camarão, que até hoje tem uma ambulantezinha que vende camarão, é feito na hora lá o camarão, Rosinha do Camarão, ela faz parte... Eu ia perguntar, tu trabalhou na Redcom? Não. É Rosinha do Camarão. Mas é Rosinha, a apelido dela era Rosinha, e ela vendia camarão lá na praia.
Então, eu comecei a vender petisco na praia, gente. Eu vendia petisco. Só que o petisco eu ganhava sob comissão. Como eu era boa em vendas, aí eu fiquei feliz. Porque eu vinha para casa com R$ 90, com R$ 80. Que eu vendia Era quanto? proporcional ao que você fazia. Eu vendia 10 pratos, 8 pratos por dia, né? Então, eu ganhava R$ 10, R$ 5 em cima de cada prato. Então, eu conseguia faturar. Ela dava uma diária, além da diária, uma comissão. Eu conseguia faturar alguma coisa. Isso tudo informal. Tudo informal. E foi com esse dinheiro de trabalhando. 2 meses eu paguei umas contas que eu tinha atrasadas. No outro mês eu juntei R$ 800. Eu disse, vou decidir fazer minha própria empresa. Foi quando eu decidi começar uma pizzaria. E a ideia da pizzaria não foi minha, foi de um amigo. Ele até teve ontem lá no meu Espaço Novo me parabenizar. Ele é Juninho, contador, ele é professor em Natal de universidade. Professor universitário, uma pessoa muito inteligente, uma pessoa de coração lindo. E ele me dava de vez em quando carona para Natal, para Ponta Negra. E em uma dessas caronas ele disse, Natana, eu não consigo ver você como um ambulante. Você é uma menina tão delicada, tão inteligente, você consegue conversar bem. Ele já viu o teu potencial, né? Aí ele disse, por que você não monta seu próprio empreendimento? Eu disse, eu até quero, mas como você não tem dinheiro nem para começar? Ele disse, faz uma pizzaria delivery, na tua casa mesmo tu consegue fazer. Em São José do Pibu só tem uma pizzaria e tem esses problemas, aí dá certo. Eu disse, rapaz, tu gosta de cozinhar? Eu disse, gosto. Porque eu sou uma pessoa muito eclética, eu gosto de fazer tudo um pouco. E eu gosto de me doar em tudo que eu faço, então isso é muito bom. Então tudo que você vai fazer, você sabe um pouquinho. E na época eu disse, vou tentar. Comprei um forno elétrico, bem baratinho, achando que o forno ia dar conta, né? Comprei R$ 400 de material, tipo placas de pizza, essas coisas. Massa. E R$ 400 de insumos, né? Que é farinha de trigo, arroz, né? Farinha de trigo, açúcar, fermento, essas coisas, queijos. E você já sabia fazer pizza? Não sabia fazer pizza. Aí foi quando teve a ideia, ele deu a ideia, Júnior, quando disse, tu compra aquelas massa pronta, só faz botar o recheio, bota para gratinar e bota pro povo. Só que Natana, sendo Natana, que eu não gosto de fazer... Pode ser igual a todo mundo. Não gosto de nada, não gosto de nada igual a todo mundo. Eu disse, eu vou montar vou fazer minha própria massa. Aí eu orando, eu dizendo, na época eu estava muito ligada à igreja, né? Estava em oração. Eu sou muito ligada a Cristo e ainda continuo em orações. Até hoje na minha vida, tudo que eu faço. Mas nessa época eu estava em oração e disse, meu Deus, o que eu vou fazer? Que eu não tenho gastronomia, não tenho faculdade de nada ligada à cozinha, né? Aí eu disse, quer saber? Aí o Espírito Santo disse, use as ferramentas que você tem, pare de murmurar. Você não está com a internet quando você quer ter curiosidade de qualquer coisa, a internet está aí para isso. Puxou a orelha. Aí eu disse, não quer saber mesmo. Hoje em dia, Edson, tudo que você não sabe fazer, é só você botar um Google aqui, perguntar um IA, que faz. Né? Na época não tinha não, mas na época era só o Google, né? O YouTube. Né? Eu acabei de concluir uma construção aqui perto, né? Construí mais um prédio. E aí, quando eu estava na fase de te cortando, mas eu tenho que contar essa história, senão eu esqueço. Você falou do Google, que a gente quer, a gente vai, atende e faz. E aí, eu trouxe o pessoal para fazer um orçamento da parte elétrica. E me cobraram, acho que R$ 6.000. Eu disse, rapaz, eu vou ganhar esses 6 mil. É só ligar fio com fio, cor com cor, e o YouTube. Rapaz, pensa numa satisfação, é quando você ligou da energia e tudo funcionando, e eu que fiz. Né? Mas quando você é curioso, o curioso tem um lado bom e um lado ruim, né? Mas eu acho que era mais positivo. Então, eu fui muito curiosa, eu comecei a procurar vídeos, aulas no YouTube falando sobre massas. Aí eu misturava uma massa de uma aula que eu assistia, de outra. E nessa mistura eu fiquei 1 mês fazendo teste, 1 mês estragando muita massa. Meu irmão que era cobaia. E determinado dia eu encontrei a massa que é até hoje, meu irmão disse, vai ser essa. Pronto. Aí, eu tendo a massa, uma prima minha disse, Natana, em São José do Pibu não tem a borda pop. Sim. Tá fazendo o maior sucesso essa borda pop lá em Recife, ela é de Pernambuco. Eu que essa borda pop? Ela é uma borda feita com a própria massa da pizza, ela é em formato de pãozinho. Eu tenho até um vídeo no nosso Instagram ensinando como é que faz. Acho que eu vi. Ela é tipo um pãozinho, vai dobrando. Ela é meio complicadinha de fazer pra quem não tem a prática. Mas ela fica muito bonita e as crianças amam, né? Que ela é recheada com queijo coalho. Ela fica tipo uns pãezinhos de queijo na borda da pizza. É muito gostosa. E teu irmão, quando a massa tá ruim?
Quando a massa não dava certo, teve que dizer Ele o quê? tinha umas que ele ainda comia sem prestar e tinha outras, essa aqui não vai não, Natana, vai não. Teve gente que não acreditou, né? É, muita Eu digo gente. porque não quando acredita. eu tava emendando fio, aí meu irmão, o Edilson, fazia, Edson, é melhor a gente pagar os 6 mil. É melhor a gente pagar os 6 mil. E quando deu tudo certo, ele disse. Eu Tá bem vendo? que disse que, Bem que que ia disse. dar certo. Tudo. Safado. Ele Tudo disse. sempre tem alguém para questionar, Edson. Se a gente for olhar para isso, a gente não evolui nunca na vida. É, Em verdade. tudo. Pessoas da família, os próprios colaboradores. Não é nem as pessoas que eu digo que é o ruim, o bicho ruim, que usa as pessoas para querer desanimar a gente. Jogar um balde de água fria. Justamente. Mas não sabe que o banho frio é que a gente gosta. Eu decidi botar a esfirraria ali naquele canto, naquela rua da Barão do Pibu, que é a rua da lotérica, né? As pessoas passavam, eu disse, você vai montar alguma coisa aí? Eu disse, vou. Eu disse, e vai dar certo, essa rua aqui é tão esquisita. Que eu até tinha decidido, eu vou botar uma placa aqui, rua não mais esquisita. Eu disse, eu vou fazer isso, gente. Porque a quantidade de pessoas que veio pra mim desanimar pra dizer isso, porque quer ou não, as pessoas dão o palpite, né? Às vezes é querendo ajudar, mas às vezes a gente pega pro lado do querer desanimar. Ai, será? E a gente fica se perguntando, vixe, então, será que eu tô fazendo certo? Será que vai dar certo? Mas eu nunca me deixei abalar, nunca me deixei abater com palpite Às vezes é alheio. até incentivo pra gente mostrar Justamente. que... Tem uns, óbvio, tem umas críticas, alguns palpites que são legais. Já tem outros que realmente, da forma que vem, a gente fica se perguntando, vem negativo. Né? E se eu fosse na onda de algumas pessoas que chegou para mim dizendo que Natana não vai dar certo aqui porque aqui é muito esquisito, eu não tinha feito o sucesso que era. E é tanto que eu saí do ponto atual da esfirraria, né? Porque estava ficando pequeno para mim, né? Então a gente foi para um lugar maior porque ali realmente estava pequeno para o que eu queria. As pessoas estavam querendo fazer reservas grandes, lá eu não tinha onde colocar reservas para 20 e 30 pessoas, ali é pequenininho, só tinha na frente, mas se chovesse eu ia ficar só acobertada pela sorte, né? Aí não dava certo. Mas aí você começou a fazer as massas e aí começou a vender... Voltando ao assunto, voltando, né? A gente começou a fazer, eu comecei a inventar as massas, deu certo a massa, aí disse, agora eu preciso, não só pizza todo mundo tem, agora uma pizza diferente, com essa massa diferente, fofinha, aqui não tem, mas eu quero trazer uma coisa diferente, que foi a novidade da Borda Pop. E a gente vendeu, eu inventei uma pizza, eu quero uma pizza minha. Eu inventei um sabor, que é a louca. Foi a minha primeira pizza bem louca. sugestivo. Por que pizza louca? Tem um propósito. Na época, meu irmão tinha me levado numa pastelaria, acho que era na Abel Cabral. Era Pastelouco. Pastelouco. Não Tem sei um se você boliche lembra. lá. Pronto, que tinha um boliche, fechou. Fechou? Fechou. Quando eu cheguei lá, eu abri o cardápio do homem, tinha uma história lá no cardápio, e tinha uma foto dele, onde ele começou num carrinho, no meio da rua, um carrinho bem pequenininho. E tinha história dele, que ele, quando ele evoluiu, disse, nossa, esse cara começou com esse carrinho e tá aqui com esse empreendimento top, cara. Eu fiquei impressionada. Então, eu disse, ele é minha inspiração. Eu achei linda a história dele, eu fiquei linda. Eu disse, vai ser louco, vai ser pizza louca em homenagem a esse momento que eu achei, loucura, essa inspiração que eu tive. É tanto que eu vi ele outro dia, lá no Caicó Frios, e ele chegou para ele, disse, você é dono do pastel? Era dono do pastel? Eu disse, minha filha, mas eu fechei. Agora eu só faço pastel assim para vender as massas. Eu não sou. Ele disse, você fechou aquele ponto maravilhoso? Ele disse, fechei. Aí eu disse a ele, né? Eu disse, olha, me inspira na sua história. Aí ele ficou muito emocionado, me deu um abraço. Interessante, né? Como o mundo dá voltas, né? Ele fechou aquele ponto e hoje em dia ele trabalha só fornecendo a massa. A massa, entendi. Né? Mas é isso, são altos e baixos que Deus que permite que a gente que aconteça na nossa vida. Eu sou uma mulher muito pé no chão, tipo, amém, graças a Deus que tá dando tudo certo agora. No dia que não der certo, amém também, é da vontade de Deus. A garra é a mesma. Com certeza. E a gente recomeça todo dia. Todos os dias. Todos os dias a gente acorda para resolver problema e chegar em casa em paz. Por isso que a gente tem que seguir humilde, sabe, Edson? Às vezes tem gente que cresce e fica muito soberba, o nariz muito empinado. Eu sou a Natana, que eu era a Natana antes. Hoje em dia eu tenho uma carga maior, eu tenho, obviamente, uma carga até de mágoas, de coisas que eu já passei. Mas a carga emocional, a carga emocional, mas eu continuo a Natana leve, a Natana feliz, a Natana grata a Deus, a Natana simples, humilde. Eu sou amiga dos meus funcionários, sabe? Eles são, eu não digo nem, eu disse a eles, vocês não são meus funcionários, não, vocês são meus parceiros de trabalho.
Eu disse a eles, são meus parceiros de trabalho. E é interessante, a gente sente isso no atendimento, no acolhimento que eles dão pra gente ali. Se botar uma peruca loura, tem um monte de Natana ali, porque é todo mundo com a mesma energia. Eu converso muito com eles. Gente, todo mundo vai para o mesmo buraco, todo mundo vê a pó, do mesmo jeito. Todo mundo é caveira. Às vezes a gente sabe que a gente lida com todo tipo de personalidade de cliente, né? Mas assim, eu digo, faça a sua parte. Seja sempre humilde. Faça a sua parte, você está ali para servir. Agora, não permita nunca que ninguém lhe humilhe. Se alguém chegar a lhe humilhar, você vá lá e me chame. Não permite. Não permita. Porque, como eu digo, da mesma forma que a gente... todo mundo vai para o pó, volta para o pó. Então, às vezes às vezes eu tô lá na frente, tem gente que não me conhece, eu tô na cozinha toda suja, fazendo pizza, saio com aquela roupa de cozinha, às vezes a pessoa não sabe que eu sou a dona. Aí, já passei por situações de cliente, ei, vem cá, cadê? Falando grosso, eu disse, senhor, o senhor pode falar com a mesma educação, eu tô falando com o senhor com educação. Aí depois que alguém chega lá e diz, aquela ali é a dona, aí o homem vem me pedir desculpa. Eu digo, eu quero que você me peça desculpa pelo tratamento que você fez a mim, não porque eu sou a dona. Exatamente. Né? Então eu não permito. Meus parceiros de trabalho é para ser tratado com todo o respeito que eles dão para os clientes. É uma frase que eu sempre usava aqui quando eu tinha Bodega Rações, com a minha equipe, é que o cliente ele tem sempre razão, quando ele está com a razão. Quando ele está com a razão. Quando ele não está com a razão, não. Isso. Eu sempre A gente passa, né, por situações, mas a gente tem que ter aquele famoso jogo de cintura. E né? muito. Faz parte. O mundo é muito cheio de diversidade, são pessoas de personalidade diferente. E às vezes, né, nem a personalidade da pessoa, às vezes a pessoa já está passando por uma coisa difícil. Está com uma personalidade. Aí, pronto, chega um cliente, chega um colaborador e diz, Natana, a mulher ali me tratou tão mal, eu fiquei triste. Eu disse, vá lá e dê um sorriso para ela. Eu digo assim, vá lá e dê um sorriso para ela. Deu diferente do que ela deu para você? Dilson sempre falava aqui com a gente, meu irmão, assim, a gente precisa entender o cliente, entender para atender. Né? Porque às vezes o cliente está passando por uma coisa difícil na vida. E às vezes ele quer um acolhimento. Quer um acolhimento, ele só quer um sorriso. Entendeu? Então eu aprendi, e tudo eu tento fazer isso para o pessoal de lá, para eles entenderem. Gente, às vezes vocês chegam aqui, vocês não percebem, mas estão tudo em cara fechada. Aí eu chego, chamo, tá tudo bem? Não, Natana, eu briguei com minha namorada, não, eu briguei com minha mãe, eu estou numa situação assim na minha casa. Então eu já entendo que a pessoa, aí eu já chego para o hashtag de galera, olha, tal pessoa não está bem, se ele tiver com a cara fechada, por esse motivo, né? Dá um suporte. Porque às vezes a pessoa, essa pessoa está com a cara feia, já interpreta, quer ver pro lado negativo, eu tenho que ver sempre pro lado positivo. Tu já pensou em dar treinamento sobre qualidade no atendimento aqui para São José do Mipibu? Já pensei em muita coisa. Tô alfinetando. Mas o que me falta é tempo. Vai dar resenha de novo. O que me falta é tempo, né? Eu falo porque assim, a gente que é comerciante, que é cliente, eu sou muito observador, às vezes eu me sinto até um pouco invasivo, mas pela amizade que eu tenho com você, mas aí eu me sinto à vontade de sempre apontar, Natana, um detalhezinho, ó, muda isso, faz isso. Mas né? Eu me sinto que eu tenho essa liberdade com você. Porque quando eu falo, eu não falo criticando, eu falo tentando sempre melhorar o que já é bom. Sim. Né? Eu fiz um mês aqui de episódios falando sobre o atendimento de São José. E botei caixinhas de perguntas e teve uma interação muito bacana com o público. Dizem, o atendimento de fulano de tal é horrível. O atendimento, mas outras pessoas elogiavam aquele atendimento. Sim. E eu sempre postava. Alguns amigos, comerciantes, Edson, cara, foi top. Aquela caixinha de perguntas me fez enxergar o que eu não estava enxergando e eu corrigi isso. Eu também tive amigos, colegas, comerciantes, que hoje viram a cara quando eu passo, porque teve um comentário negativo, como eu postava todos, eu tinha que postar também. E hoje não tiveram a sabedoria de aproveitar aquele momento e corrigir algo na sua empresa. E São José, ela peca muito em alguns aspectos em questão de atendimento. Com certeza. Mas é muito difícil a perfeição. Porque a gente trabalha com pessoas, Edson. Então a pessoa, vamos dizer, um colaborador meu que passou um exemplo, que está uma semana maravilhoso e a gente está ali olhando e diz, ai, gostei desse cara, vou efetivar ele. Você efetivou,
Quando passou 15 dias, a pessoa já vai e muda. E eu, confiante, na primeira semana que eu observei, eu deixo numa zona de conforto, porque eu não tenho como estar em todos os Sim. setores. Estou na cozinha. Aí, daqui a pouco, começa a cliente ter reclamação do mesmo colaborador. Mas assim, como se o cara tava tão bom? Aí eu começo, e por isso que é bom o feedback, né? Agora, assim, as pessoas também têm que saber chegar, conversar, né? O próprio cliente. Então, aí eu já tenho uma análise diferente. Assim, eita, esse cara no início estava bom, mas agora já não está legal. E ele me representa ali na frente. Mas as pessoas entendem logo como, o atendimento na Tana é péssimo. Mas a culpa, Natana, quando fez uma análise naquele colaborador, ele trabalhou bem durante tal tempo. Depois, quando eu percebo que, vixe, não vai dar certo, aí eu ainda converso, ainda tento, eu digo Tenta alguns moldar, pontos, né, tento moldar. lapidar. E quando vejo que realmente está prejudicando, não está dando certo, aí a gente, infelizmente, faz desligamento, né, da empresa. Mas muitas coisas, o cliente, ele interpreta muito só pelo que está acontecendo naquele momento. Mas, às vezes, acontece uma situação que é por uma situação extrema, né? Como já teve uma vez uma situação extrema, de um exemplo, eu chegar lá no cliente e dizer que é, um exemplo, 40 minutos para entregar uma pizza, certo? Aí eu tive um problema com o forno na hora, soltou um negócio lá, caiu, quebrou, eu tive que de última hora procurar uma pessoa que entende de forno para fazer a ligação. Então eu fiquei praticamente com o forno sem funcionar durante 1 hora. E eu tinha um outro forno de suporte, só que ele era menor. Então, eu não consegui, né, cumprir aquele tempo. Eu fui falar com a pessoa que eu tive um problema na cozinha. Quando eu tenho um problema desse na cozinha, eu não tenho como fazer milagre. Tá entendendo? Externo, né? Aí são coisas que acontecem. A gente tem muito cliente que é compreensivo, já tem cliente que já fez, eu não aceito, eu quero minha pizza, vou na rede social, vou fazer um escândalo, que não sei o quê, dizendo que tem tudo por trás. Então, isso é muito questão de empatia. É como eu falei pra você, a gente é uma empresa, mas somos humanos, somos seres humanos, a gente tá cabível de panes. Inclusive, até mesmo a questões de computadores, de sistemas, que são também cabíveis a panes, né? A gente humano não é perfeito, computador não é perfeito. Nem a IA já é teve perfeita. situação de a gente colocar um tempo lá e o sistema não atualizou, tá entendendo? A gente colocou manualmente, mas o sistema... Aí a gente liga o pessoal do sistema e diz, Natana, é porque a gente tá com um problema aqui no sistema. A gente tenta falar isso pro cliente, às vezes tem cliente que entende, tem cliente que não entende. Então, isso é uma questão muito de empatia. Como eu falei para você. Não é fácil, mas eu já aprendi o jogo de né, cintura. o teu jogo de cintura para lidar com esse tipo de situação. E a gente sempre, óbvio, eu sempre tento recolher as críticas positivas e as negativas para tentar sempre melhorar. Inclusive, eu estava mudando o endereço ontem para o nosso estabelecimento novo, né, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, e fui olhar os comentários no Google, né, e tinha alguns comentários maravilhosos e, em parte, tinha outros também dizendo, eu não gostei porque o meu pedido demorou, atendimento maravilhoso, atendimento péssimo. Então vai de momento. Às vezes é a pessoa que não está bem. Às vezes é a pessoa que não está bem, é de momento. Às vezes a pessoa, vamos dizer, eu tô com um problema na garganta, com uma tosse, mudou totalmente meu paladar. Aí eu fui pedir um lanche. O lanche, pra mim, tava... Vixe, esse lanche não tá sem gosto, não veio como antes, não. Aí, meu filho provou e disse, tá do mesmo jeito, mas tá uma delícia o lanche. Então, era a minha boca. Mas aí, se tivesse só eu provando, eu poderia ligar e dizer, ei, o lanche tá mudado, não tem nada a mudar, não, mas foi a minha boca. Então, são situações assim que a gente passa. E a Borda Pop, você começou a vender pizza no delivery. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Como ele tem memória boa. Nem sempre, viu? Nem sempre. Tu lembra quem foi o teu primeiro cliente? Primeiro cliente? Sim, que ligou e disse, fez o primeiro pedido de uma pizza. Eu acho que foi o amigo do meu irmão, Joás. Eu acho que foi ele. Se não foi o primeiro, foi um dos primeiros. O amigo do meu irmão. Bacana isso aí. Foi na casa da minha tia. Aí você fazia pizza na casa... Onde era a casa da tua tia? Aí depois que eu inventei, né? Eu disse, eu preciso de um local para fazer essa fabricação. A ideia inicial era fazer na minha casa. Só que minha casa fica ali depois da linha do trem. Ficava muito inviável para o motoboy ficar indo fazer as entregas no centro. Aí minha tia ficava pouco na casa dela, na cozinha dela. Aí eu pedi para minha tia, disse, tia, me conceda a sua cozinha. Eu prometo que eu mantenho ela limpa. Eu lhe ajudo pagando uma água, uma luz e a senhora libera para mim
Aí ela disse, pode fazer, Natana, aqui na minha cozinha. Aí ela mora ali no centro, em frente, onde é atualmente a casa, não, Retalho Mipibu Sim. Retalhos, em frente ao CEMEI, Sim. ali, Escola Municipal. Então, ali ficou sendo a minha primeira cozinha delivery, né? A gente começou só delivery. No primeiro dia, o pessoal fez uma campanha. Ai, Natana, eu vendi 25 pizzas. Foi uma loucura. Uma loucura. Que eu não imaginava que ia vender 25. Eu pensava que ia vender umas 5. Comecei a fazer tudo isso na hora lá, mas eu fiz, entreguei. E no outro dia vendi só 3. No outro dia vendi 1. No outro dia 3. No outro dia 4. Mas nunca desanimei, né? Eu tinha fé que tudo ia dar certinho. E na época eu já comecei tudo como MEI, né? Com o CNPJ, com tudo bem organizadinho. Pronto, aí eu comecei, aí começou a fazer sucesso. E o que me motivou a montar um espaço físico foi uma cliente que veio de Parnamirim. Ela e o namorado dela de moto, ela estava grávida. E ela viu uma pessoa que pediu delivery e fez um story comendo a pizza. Ela disse que desejou essa pizza. Ela disse, onde é essa pizza? Em São José, mas aqui é só delivery. Disse, não, mas eu quero comer essa pizza e tal. Ela veio de Paramirim, bateu no meu portão, disse, moça, eu vim pra pizzaria. Senão a menina ia nascer com a cara de pizza. Aí eu disse, moça, a gente não tem um espaço pra... Infelizmente, eu não tenho mesa, porque é só delivery. A senhora leva e disse, não, eu quero comer agora, que eu vim pra cá pra comer essa pizza. E o menino tá chorando. Aí, a de camarão. Ela dizendo que eu quero a de camarão, eu quero essa pizza, eu quero essa pizza. Aí eu disse, tá bom. Fiz a pizza pra ela, minha tia. Você se importa de comer aqui na minha casa? Ela disse, não, de forma nenhuma. Família toda acolhedora mesmo. Minha família me ajudou demais. Aí fiz a pizza, essa mulher comeu essa pizza com uma gula tão grande. Ela comendo, eu disse, menina. Aí eu disse, ela me elogiou, me deu abraço, me deu beijo. Sabe o que é a gente saber, a satisfação que você fez algo que, sabe? Agradou. Né? Essa mulher ficou feliz demais. Fez propaganda para Parnamirim inteiro. No outro dia, pegue cliente de Parnamirim, fazendo pedido para Parnamirim Delivery. E eu ser entregador. Foi uma loucura. Mas eu fui dormir essa noite, Edson, pensando, meu Deus do céu, eu preciso de um espaço. E agora, que eu não tenho dinheiro para nada? O dinheiro que eu tinha, eu comprei um forno, eu comprei isso. Não tenho dinheiro, não. Aí... Jesus me direcionou a falar na época com o meu pastor, que é o pastor Roberto. Hoje em dia ele é chefe lá do ACA do ACA Sushi. E ele é gastrônomo, né? Ele é confeiteiro. Enfim, ele já tem experiência com cozinha, trabalhou com jacan. E eu disse, nossa, eu não sabia dessa história dele, né? E ele é um cara profissional incrível. E Deus me direcionou a chamar ele, a falar com ele. Eu mandei umas mensagens para ele, pastor, aconteceu essa situação. Eu preciso ter um espaço físico para meus clientes. Aí ele disse, amanhã de manhã, de 7 horas da manhã, esteja de frente ao municipal que a gente vai atrás de um ponto para você. Eu disse, mas não tenho dinheiro não, pastor. Ele disse, Jesus vai mostrar um canto para você. 7 horas da manhã eu estava lá com ele. Aí a gente saiu, demos várias voltas no centro. Foi onde a gente encontrou aquele ponto que atualmente tem um forró ali, que fica em frente à doceria Império. Sim. Um forró que tem do outro lado. Ali foi minha primeira pizzaria. Ali era uma borracharia. Na época eu peguei a borracharia, só o resto, até um buraco no chão tinha. Eu transformei o ponto do homem, né? E botei lá para ser minha primeira pizzaria. Nos primeiros dias lotou e começou a vir mais gente. As pessoas começaram a fazer fila, né? E depois desse momento que veio uma virada de chave, que eu entendi que eu precisava de ir para outro lugar. Na época, quem me deu essa luz de virada de chave foi Marcelo da vidraçaria, esposo de Geizinha. Ele não se lembra quem me falou isso. Não, mas Marcelo não tem a memória boa mesmo, não. No São João, eu disse a ele, Marcelo, você me disse isso, você que me impulsionou a sair daqui do pequeno. Eu não lembro disso não, ele disse. Eu tava lá, eu investi uma grana, né, nesse ponto que eu transformei, da borracharia. É uma grana que na época, hoje em dia não é, mas na época era uma grana boa. E sem ter, né? E sem ter. Minha mãe que emprestou, fez um empréstimo pra mim, pra eu conseguir fazer. E o pessoal da igreja que me ajudou na época, sem me cobrar 1 centavo, viu? Que eu disse até, se gente da minha família não faz o que vocês fizeram. É incrível. Foi tudo presente de Deus na minha vida, Edson. Tudo. Aí, eu já tinha gastado lá, eu disse, eu tenho que ficar aqui pelo menos por 3 anos pra poder pagar o que eu gastei, eu investi aqui. Olha minha mente, né? A gente vai aprendendo. Uhum. Aí...
quando fez um ano lá, eu disse, Marcelo, estou precisando de uns vidros aqui, eles estão indo aí. Aí ele foi lá fazer orçamento. Ele disse, Natana, toda vida quando eu passo aqui, lotado de gente, eu nunca paro porque é uma fila. Aí eu disse, graças a Deus. Ele disse, mas por que você não vai para um ponto maior? Aí eu disse, porque eu tenho que ficar 3 anos aqui para poder cobrir o que eu gastei aqui, que eu ainda estou pagando um empréstimo que eu fiz para ajeitar aqui. Aí ele disse, mas você pensa pequeno demais. Eu disse, menina, como ele fez lá na minha cara, você pensa pequeno demais? Eu disse, não, eu disse, mas eu estou pensando no que eu investi. Ele disse, você está pensando no que você gastou, você não está pensando no que você pode ganhar. Você já parou para pensar nisso? Aí eu disse, é mesmo? Não parei para pensar nisso, não. Se você não está pensando no que você está focando só no que você gastou, o que você pode ganhar. Aí eu disse, menina, aí eu comecei a procurar ponto. Quando foi no outro dia, Rizomar, que é eletricista aqui em São José também, é muito meu amigo próximo, ele disse, Natana, ele foi ajeitar a instalação, disse, Rizomar, tô querendo um lugar maior pra mim. Aí ele disse, Natana, tem aquela casa abandonada ali do lado da Caixa Econômica, que aquela casa tá assim, né? Fechada, abandonada há muito tempo. Aí eu disse, e aquela casa, licença? Tem mais. Bota aqui. E aquela casa tá para alugar? Eu disse, tá, aquela casa ali faz tempo que tá para alugar, ninguém aluga, não sei por quê. Aí eu fui procurar a dona do imóvel e disse a ela que eu queria montar uma pizzaria, se ela me autorizava, ela me autorizou. Foi onde eu também transformei aquele ponto, que é aquela casa que tava muito abandonada, eu transformei ela numa pizzaria, né? Troquei toda a parte elétrica, ajeitei uma parte lá atrás e fiz um empreendimento lá, né? Lá era uma casa particular e se tornou um ponto comercial, né? E graças a Deus deu certo lá, a gente ficou lá 7 anos, né? Fazendo história lá. A gente, o espaço, o endereço ficou um endereço comercial, muito valorizado, por sinal. Sim. Na verdade, o pessoal diz, Natana, onde tu vai, tu valoriza. E eu pude crer dessa última, da esfirraria, né? Depois que eu saí da esfirraria. Né? Aí pronto. Que realmente a rua era parada até você ir pra lá. Isso. E assim, o telefone não toca, né? Porque tem muita gente procurando, né? O ponto lá onde eu saí, né? E, enfim, graças a Deus, acho que a dona já fechou o negócio, não sei, mas vai dar certo, né? Aí pronto. Lá na pizzaria tava dando certo, eu passei por muita coisa, por muitas altos e baixos. E em um dos baixos da minha vida, né? Eu passei por uma fase muito difícil particular. E durante essa fase difícil eu fiquei realmente sem ter condições financeiras para muitas coisas, né? Eu fiquei no meu limite financeiro. E na época eu fiz uma reunião com meus funcionários. Gente, olha, eu estou passando por uma fase difícil. Estou no meu limite financeiro. E eu vou precisar tirar algumas pessoas, mas eu não pretendo fechar a pizzaria. Só se for da vontade de Deus. Mas Deus colocou no meu coração que eu vou conseguir passar por essa fase. E o forno elétrico, quando eu comprei ele, era um forno esteira, que é o forno que a gente usa atualmente na esfirraria. Esse forno, eu comprei ele no intuito das pizzas saírem mais rápido, porque sempre os clientes reclamaram da demora da pizza. Mas a minha pizza, para ficar com aquela gostosura que ela precisa ficar aquele tempo de forno. É o processo. É igual um bolo. O bolo tem um processo, a gente precisa esperar 30, 40 minutos para o bolo ficar bom, não é para ele inchar e ficar o ponto perfeito? Se você for colocar um bolo numa máquina que em 2 minutos fica bom, ele não vai ficar com a mesma qualidade de ficar o tempo que é para ficar. Não é que o forno ele vai assar mais rápido, mas o produto precisa respeitar o processo. Isso, justamente. Eu tentei de inúmeras formas acelerar esse processo, alterei um pouco a massa, coloquei um forno diferente, que é um forno elétrico, que esteira, que em 2 minutos a pizza tá pronta, mas aí os clientes começaram a reclamar da qualidade da pizza. Então, eu voltei ao meu tradicional e esse forno, que foi um investimento até bom na época, né? Foi um investimento de 15 mil reais, ficou parado. Eu tentei passar o forno, tentei vender, quem me acompanha sabe, mas ninguém quis comprar. Então, o que foi que eu decidi? Eu disse, gente, tô com dinheiro parado, eu sem dinheiro, tentando vender para entrar, ver se entrava um dinheiro para me salvar no momento que eu estava passando. Aí, Jesus, em oração, pegou e disse, você tá com dinheiro parado, máquina parada, você tem todas as ferramentas, eu lhe dei saúde, lhe dei tudo, vá trabalhar para você fazer dinheiro parado. Aí eu disse, quer saber se eu vou começar a botar esfirra?
Porque nesse forno que eu comprei veio um livro de receitas, né? Essa receita da esfirra não é minha. Minha é só os recheios, mas a massa da esfirra, ela veio como sugestão na própria máquina, né? No próprio forno. Então, a gente só vou tentar fazer. Foi quando eu fiz e deu certo. Eu disse, agora eu vou montar um novo empreendimento. A diferença é que agora a Natana tem uma carga bem maior, de experiência. A Natana que iniciou a Cabin Pizza, que passou por muito perrengue, que chorou muito, que gritou muito, que não dormiu. É outra Natana agora. Agora é uma Natana mais forte, uma versão Natana mais que supera muita coisa. Né? É um upgrade. Então, foi rápido. Eu acho que em 15 dias eu montei a esfirraria. Comecei a anunciar. As pessoas já têm credibilidade no meu produto. Graças a Deus, eu sou uma pessoa que eu tenho essa relação boa com meus clientes. E isso também ajudou muito. E começou a fazer sucesso. Os primeiros meses a gente vendia bem pouquinho esfirra. Os funcionários todos acreditados. Natana, isso vai dar certo. Natana, disse, calma. É normal. No começo é assim mesmo. E começou. E hoje em dia está fazendo o sucesso que faz. Agora deixa eu te perguntar. Por que você montou a esfirraria em outro local e não agregou lá na pizzaria? Foi questão de espaço ou foi uma visão diferente? Foi uma estratégia financeira. Sim. E também é uma visão, realmente é uma visão, eu não queria misturar. Eu não queria misturar as equipes, inicialmente. Entendeu? E foi uma estratégia também. Estratégia principalmente financeira, na época. Foi melhor para você fazer dessa forma? Foi melhor para mim. É que assim, quem tá de fora, esfirra, pizza, até leigamente, é a mesma massa. E a gente sabe que não é. Né? Foi uma estratégia. Também pelo fato de... o espaço que eu tenho lá na outra pizzaria também era pequeno. Já era apertado para pizza. Sim. E se eu colocasse outra equipe ali com esfirra, ia ficar um ambiente muito pesado, muito quente para o espaço que eu tinha, porque ia ficar 2 fornos em um ambiente só. Então eu vi que logisticamente ali não era legal para os colaboradores, e para mim é importante. Até porque eu fico lá com eles. Então se tá quente demais, eu também fico tá quente demais para mim. Eu quero que eles tenham todo o conforto do mundo. Na minha cozinha, não sei quantos exaustores, é o máximo fresco possível, que eu não quero que colaborador, meus parceiros de trabalho, eles passem por perrengue, não. Eu tento fazer o máximo para o meu trabalho tá bem, tá legal. Até porque quem trabalha com comida, Edson, precisa disso. Quem trabalha com comida precisa trabalhar feliz, precisa trabalhar satisfeito. Reflete com amor. E é uma coisa que eu sempre falo, gente, se você estiver passando por alguma situação difícil, converse comigo no início. Vamos tentar alinhar. Aí eu converso. Olha, quem é empresário, quem é empreendedor, é tudo um pouco. Até psicóloga. Eu sou. Então, eu converso com eles. Olha, use o trabalho como uma ferramenta para você esquecer os problemas de casa. Foque aqui, esqueça um pouquinho. Sabe? Eu tento conversar, porque é ruim. Ou quando você tá ruim, eu sempre falo pro pessoal, quando a pessoa tá mal, tá com raiva, que fez um ovo, é diferente do ovo de quem está feliz. A comida vai muito da energia. Quem trabalha com comida é energia. Então, se um funcionário não está feliz, não está satisfeito, é notório. Eu identifico logo. Eu chamo logo para uma conversa. Se eu tento entrar num consenso, se eu não conseguir, a pessoa disser, nada, é porque eu não estou satisfeito, porque eu estou cansado, eu quero ir para outra área. Então, a gente conversa, a gente alinha e vamos ver o que a gente pode fazer. Quer atender? Não. A gente alinha. E graças a Deus tá fluindo, tá dando muito certo. E como eu falei, o que me motivou a sair da esfirraria foi essa questão principal, que é a questão de lá tá sendo pequeno para mim. A gente cresceu numa dimensão maior do que eu esperava, viu? Aí eu sou assíduo nas redes sociais, acompanho você, quando vi um vídeo de despedida da esfirraria, eu disse, caramba, velho. Agora eu ia começar aí. É que eu sempre pedia aí, que toda semana ia pra lá e levava, né, da gente. Aí você viu, Natana fechou a esfirraria. Aí, não vi não. Aí tu tem o fã número 1, número 2. Né? Aí, em seguida eu vi as outras postagens, eu disse, vem coisa por aí. Aí veio a mudança de endereço e a junção das 2 empresas. Vamos para esse capítulo agora. Pegou muita gente surpresa, né? Foi. Eu não vou mentir para você. Eu quando eu decidi, foi assim. É aquela coisa que o pessoal diz, o plano de Deus é maior do que o nosso, né? São maiores.
eu vi que a esfirraria estava pequena para mim, eu até postei. Não existe. Gente, alguém saber de algum ponto para mim, para esfirraria, me falem. Aí o pessoal já deduz, vixe, acho que ela vai para outro canto e tal. Beleza. Aí eu comecei a olhar, né, alguns sites e me lembrei que Sânzia, que é uma colega minha, uma pessoa de extrema confiança. Corretora Competente, maravilhosa. Gente, boa, tô trabalhando com ela agora, viu? Meus contratos, Tá quem faz vendo? é ela, quem é consegue inquilino para mim é ela. Tudo. Abraço aí para Olha, Sanz e gente, Marcelo. Na área de corretagem, procure Sânzia, porque ela é uma pessoa de confiança, ela facilita tudo para você, Veste a evita camisa. problemas futuros, tipo, tem coisas de aluguel que, isso aqui não estava em contrato, mas então ela alinha tudo, ela faz o contrato perfeito, tudo amarradinho. deixa a gente sossegada, tranquila, e tudo que tiver probleminha é com ela, a gente resolve, ela rapidamente resolve. Sem contar o alto astral dela, né? Bom dia, Brasil, bom dia, mundo! Ela é maravilhosa. Eu entrei no Instagram dela e comecei a olhar, né, passar o que ela tinha, porque eu vi que ela tá sempre antenada, né, ela sempre atualizada em todos os pontos, todas as casas para alugar aqui em São José. Aí fui lá procurar e ela, num vídeo, tinha lá esse ponto que eu achei enorme. Eu disse, meu Deus, quanto será o aluguel desse ponto? Meu Jesus, misericórdia, dá para mim não, com certeza. Aí eu falei com ela, Sânzia, quanto é o aluguel desse ponto? Aí ela disse, tanto. Aí eu disse, gente, era para colocar esfirraria, mas não dá não, amiga, que é muito grande lá e o valor tá bem acima do que eu pago. Aí ela disse, daria certo se fosse os dois, não era, amiga? Ela fez assim, eu disse, daria certo, eu disse, eita, eu disse, será? Aí as luzinhas, plim! Aí, plim! Né? Eu já tinha muita gente falando comigo, né, quando me via, as pessoas, clientes também que têm intimidade maior, disse, Natana, por que você não muda isso na pizzaria? A pizzaria está há muito tempo do mesmo jeito, porque você não faz uma reforma e tal. Que na verdade eu estava um pouco estagnada lá, né? Lá é um ponto que é alugado, não é meu. É limitado pela quantidade de clientes que você já tinha. Algumas coisas eram limitadas, né? Eu não conseguia fazer algumas coisas. Então eu estava um pouco triste com isso, porque eu sou uma Natana que floresce todos os dias. E eu estava dando o meu melhor, mas eu estava me sentindo estagnada, sabe? Eu não estava me sentindo mais com aquela animação. Então, uma coisa levou a outra, sabe? Eu disse, quer saber? Eu vou ter coragem para me mudar. Quando eu disse, mãe, é o seguinte, eu vou mudar as duas empresas. Eu disse, tu é doida, Natana? O trabalho que vai ser tirar tudo daqui, tudo de lá, que não sei o quê. Eu digo, você tá falando com uma pessoa doida, que eu sou doida. Amiga, eu passei uma semana, olha, pela força de Jesus Cristo, doente, com virose, gripada, tudo de ruim. Mas eu com uma força, com energia, o pessoal das minhas duas equipes me ajudaram muito, muito, muito. Os amigos que chegaram junto me ajudaram muito, muito, muito. Assim, tudo na minha vida foi Deus purinho. E quando eu tomei essa decisão, foi Deus que colocou essa luz em mim, na minha mente, para eu sair, entendeu? Então, eu disse, vai ser ali onde eu vou, em nome de Jesus, fazer muito dinheiro e vou melhorar a situação de vida de muita gente. E, graças a Deus, para quem é comerciante, você sabe que a gente que é comerciante não está num momento legal, né? No nosso país, está tudo difícil, está tudo muito caro. A gente vai para o supermercado, hoje em dia, com R$200 não traz quase nada. Da mesma forma é para a gente que trabalha no ramo alimentício, principalmente. Tudo muito caro, impostos altíssimos. Então, a gente está passando por um momento, se você não tiver show de cintura, você não sobrevive, não. Aí a galera, Natana, você é louca. Nesse momento, você é arriscar desse jeito. Eu sou doida. Agora é o momento de crescer. Mas é assim. Quem é empreendedor só vive à base de risco e tá com medo, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Eu sempre uso essa frase. Então, assim, a gente conseguiu fazer as mudanças, né? E agora a gente já abrimos nossos portões. Eu tô analisando. A gente tava planejando ser esse sábado agora a inauguração oficial, mas talvez ainda não dê tempo, porque a gente precisou organizar outras coisas internas. Não, pode ser esse sábado agora, eu não tô aqui. Então a gente já vai ver se vai dar certo. A gente vai soltar nas redes sociais. Tem muita coisa ainda pro pessoal saber, muita coisa. Tem muita novidade nesse espaço novo, que não vai ser só o que tinha na pizzaria e na esfirraria. Vai vir coisas novas aí também, né?
E tem muita coisa ainda para acontecer. Tem pessoas, Natana, por que você não faz isso lá? Natana, o espaço é tão grande, dá para fazer aquilo. Natana, vai ficar durante o dia fechado? Eu disse, gente, calma, vai ter um momento para tudo. A gente está planejando tudo. Deixa eu fazer uma observação aqui, que Levi, meu filho de 7 anos, né, a gente teve lá, foi sábado que a gente teve lá, foi sábado, foi? Acho que foi. Foi sábado que a gente teve lá, e aí ele disse, papai, eu quero ir ao banheiro. Aí eu entrei, ali na sala, quando entramos no banheiro, aí ele fez, é a mesma pizzaria, porque esse banheiro aqui é enorme. Pois a gente, esse novo ponto, ele tem, totalizando, acho que 6 banheiros. 6 banheiros ali tem. E são 3 banheiros externos, né? Que é um feminino, um masculino e um com acessibilidade. E dentro a gente deixou para o público um banheiro unissex, que é um banheiro bem grande. Sim. Né? Que é justamente para quando estiver chovendo, tem uma opção de toalete dentro na parte coberta, né? E tem a área que é também dos funcionários lá, a gente poder adequar um restaurante perfeito. Porque tem o setor esfirra, setor pizza, tem escritório, tem estoque, tem despensa, tem copa, tem um ambiente, tudo. É um ambiente perfeito, dá para ser muito bem aproveitado e sabendo da sua capacidade e da sua loucura. Quando eu entrei lá, eu disse, eita! Você visualizou muita coisa ali. É aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Lá no Acabem Pizza, eu estava toda semana, você nunca vendeu bebida alcoólica. Isso. Vai continuar o mesmo sistema? Ou você pensa em... Eu pergunto porque assim, eu não sou um cara que bebe. Sim. Eu sou um cara que degusta. Né? As pessoas não gostam de sair. Os donos de bar fizeram um abaixo-assinado para eu parar de beber, porque eu pedia uma dose de Montilho e uma coca de 600. Passava a noite toda. Tem um lado... Trabalhar com bebida, Edson, tem um lado positivo e tem um lado negativo. Nem todo consumidor de bebida vai ser um Edson da vida, né? E eu não vou mentir, eu sempre gostei de não trabalhar com bebida alcoólica lá na pizzaria. Apesar de que também perdi muitas vendas, mas em contrapartida eu também ganhei muitas vendas. Porque eu tenho um público muito seleto. Meu público é maravilhoso, eu já tenho aquela clientela. E na esfirraria a gente vende bebida alcoólica, a gente vende long neck, vende dose de whisky, né? Em coisas especiais a gente também coloca de 600, Sim. Né? Como a gente juntou os 2 cardápios... Agora vai ter. Só para quem comer esfirra. Tem o cardápio da parte da pizza, não tem. Mas a outra parte, que é de esfirra, por enquanto a gente está mantendo. Sim. Entendeu? Então, o pessoal quando chegar lá vai procurar, vai ter. Agora a gente está trabalhando dessa forma. Por enquanto, a gente só fez a unificação dos 2 cardápios, né? Os 2 cardápios em um só. Né? Isso tudo foi um trabalho muito bem bolado pelo pessoal do System Digital, que também é uma empresa de sistema que facilita muito a nossa vida. Zé Carlos. Que está iniciando, a galera que está iniciando. Meu amigo, meu parceiro. Com delivery, que precisa de emitir nota fiscal, que hoje em dia é tudo muito amarrado. O governo tem acesso a tudo que a gente faz. Então, a gente precisa, sim, alinhar e fazer as coisas da forma correta e precisa emitir nota fiscal de tudo. Então, ele dá toda essa assessoria, ele presta todo o serviço disso. Ele é maravilhoso. Então, ele chegou junto com a equipe dele e está fazendo acontecer. A gente ainda está em fase de aperfeiçoamento, porque foi muita coisa. São 2 deliveries, né, com 2 cardápios inteiros. A gente bolou também, ele bolou um site, que é o Grupo Natana Feri, que é esse site que você tem acesso em todas as nossas plataformas. Lá nesse site já está funcionando? Já, você clica no link que está em todas as nossas bios, né, de Instagram, redes sociais, e quando você clica já vai aparecer lá o cardápio da pizzaria, o cardápio da esfirraria, a localização da gente, telefone para contato da pizzaria, telefone para contato da esfirraria. Então, todos os meios de contato vai estar tudo num canto só, que é nesse site, bolado por ele, né? Então, são profissionais excepcionais. Zé Carlos nem dorme, ele tem as ideias de madrugada. 2 horas da manhã tá falando comigo. Eu fui cliente dele. A localização, falando sobre localização. Ele é desse jeito. Eu fui cliente dele. Mas os loucos, eles se dão muito bem, né? Então, assim, me dei muito bem com o Zé Carlos, me dou muito bem com você. Acho que é porque a gente não consegue
E eu também gente sou gosta igual, dessa metamorfose, eu sou né? assim, eu acho que eu sou bicho da noite. Na madrugada é que vem que flui as coisas. Aí quando é de manhã que eu acordo é que eu boto tudo em ação que eu pensei durante a madrugada. Cleide já sabe, às vezes 2 horas da manhã eu tô acordado olhando por nada, né? Aí hoje ela já sabe, porque aí tu diz, mamãe, ele tá em Nárnia. Não. Deixa, tá em Nárnia, daí vai sair alguma coisa. E é sempre assim. A Pois gente é. é bicho noturno, né? Da madrugada. De sair andando no jardim na madrugada e olhando detalhes e tendo ideias. Ideias. Né? Eu me conecto muito com Deus e quando a gente conecta com Deus, a gente é muito natureza, né? Eu amo olhar pro céu, eu amo sentir a grama nos meus pés, eu amo andar descalço, amo contemplar o pôr do sol, o nascer do sol. E quando eu não tenho muito tempo para isso, eu fico logo agoniado, senão tem que tirar um tempinho para me conectar de novo, porque a vida não é só trabalho. E esses últimos dias, meu filho, eu tô trabalhando feito louca, viu? Cuidando de casa, de menino, de família, recebendo pedido, é fornecedor, é negociando, é com advogado, é com contador, enfim, é muita Ainda coisa. encontrou um tempinho de vir aqui no Garagem 77, Consegui, né? hoje seria meu descanso, mas aí eu disse, não, vou lá prestigiar, até porque você teria que ser o primeiro, pelo fato justamente de eu estar lhe devendo essa entrevista há tempos, e já tinha algumas redes me chamando, né, pra gente conversar justamente sobre esse sucesso que está sendo essa mudança, né, de endereço e esse novo espaço, que tá a coisa mais linda do mundo. Gente, lá é lindo. A gente tem uma piscina na frente, uma piscina de 10 metros, que o ambiente se tornou muito gostoso de sentar ao redor. A família, o barulho da água o barulho caindo. da água caindo. O Susant lá, né, que é um pôr do sol lá, o pôr do sol é a coisa mais linda do mundo. Gente, pra mim, o melhor pôr do sol da cidade vai ser lá. É lindo o pôr do sol lá, ninguém tem noção da visão do pôr do sol lá. Eu ainda não filmei, vou filmar hoje pra vocês o pôr do sol lá. Se tiver, o pôr do sol, porque esses dias tá chovendo muito. Você Né? falou da piscina, eu tava até. Fazia um tempo que eu não ia e encontrei uma equipe nova, né? E aí eu gosto muito de interagir com as pessoas, com os garçons, com o atendente. Eu sou muito espontâneo. E aí eu já fui mexendo com o garçom, né? Perdão, mas não recordo o nome dele aqui. Aí sei, depois do expediente, rola É uma. um alto de olhos claros? Eu acho que era. É. Aí eu disse, depois do expediente, rola um banhozinho nessa piscina. Eu disse, acho que vai rolar, viu? Mas eu vou ficar até o final. É o Alas. A gente tá com algumas pessoas novas na equipe, inclusive a equipe está muito empolgada, muito motivada, a gente tá com coisas novas, a gente tá com o suporte agora de um rádio, né, que tudo a gente se comunica pela rádio, então as pizzas estão saindo mais rápido, por quê? Porque a nossa logística da cozinha está melhor, né, a cozinha está mais organizada, Mais espaço, tá dá com para mais organizar espaço, melhor. a gente tá se comunicando de forma melhor. Então tá todo mundo impressionado, dizendo, nossa, como saiu rápido essa pizza, nossa, como o pedido saiu rápido, né? Então, são coisas que a gente sabia da dificuldade que a gente tinha, mas a todo tempo a gente estava tentando trabalhar para que isso mudasse, né? E trabalhando em cima do que a gente podia, né? Porque tem coisas que a gente pode, tem coisas que a gente não consegue. E daqui para frente agora a tendência é só melhorar. Não, Como dúvida. sempre vem Uhum. acontecendo no Acabe Pizza e no Aguenta Aí Esfirra, que Olha, agora é A gente uma não casa só. para, a gente não tá parando esses dias de reservas para aniversário. Segunda-feira agora era chovendo, terça-feira chovendo, e aniversário todos os dias com reservas, graças a Deus. É um ambiente muito bom, muito bonito, muito aconchegante, principalmente para equipes grandes, né? Turmas que vão grandes pessoas, um grande grupo. Ficou muito bonito, de verdade. Eu não aguentei, sabe? Eu tive que ir lá comer a pizza, conhecer o ambiente, dar um abraço em você, desejar toda a sorte do mundo, porque eu sou muito fã da sua história, sou muito fã da sua pizza, sou muito fã de Natana Freire. E eu falo isso Obrigada. de coração aberto, né? Porque assim eu me identifico muito com quem luta, com quem tem garra, com quem passa pelos obstáculos da vida, com essa alegria, com esse sorriso, que sem saber motiva tanta gente. É verdade. Quantas vezes eu não já me motivei assistindo um vídeo, seja o mais simples possível, sendo da empresa, sendo de casa, com seus filhos, com seu filho, com as gêmeas, né? Muitas pessoas esquecem que por trás assim, da Natana que está à frente de tudo ali, eu sou uma mulher. Né? Eu tenho meus momentos, eu também sou delicada, eu também tenho meus momentos de fragilidades. E eu já passei por muita coisa e quase entrei numa depressão. Mas assim, Deus esteve comigo sempre a todo tempo.
E eu sempre me fortaleci. Graças a Deus eu tive as pessoas certas do meu lado. E Deus tirou as pessoas erradas também, que veio para me derrubar, que veio para enfiar a facada pelas costas, para querer passar por cima de tudo, para querer ter tudo. E esquece de que por trás de tudo isso, nós somos todos humanos, todos nós temos sentimentos e aqui se faz e aqui se paga. Tudo que a gente faz aqui, um dia a gente vai pagar aqui. A gente essa lei do retorno, ninguém foge. Se você plantou um dia, você vai colher, né? Então, eu, graças a Deus, a minha parte, com certeza que eu sempre fiz. Se eu falhei, eu sempre fui humilde para pedir perdão. Então, eu passei por muita coisa difícil na minha vida particular também, mas eu consegui superar tudo. E eu me tornei uma mulher muito mais forte. Eu me tornei uma mulher muito mais dedicada, muito mais mãe, sabe? Eu sou mãe de 3 filhos, não é fácil. Quem é mãe? Às vezes a mulher que não tem um trabalho, que o trabalho de ser mãe também é um trabalho que era para ser remunerado, era para ser com tudo, todos os direitos, porque é muito cansativo você cuidar de casa, cuidar de filhos, levar para a escola, ter que ter a atenção de educar, de olhar todos os estudos para ver se o filho está evoluindo, se está fazendo o que é correto, com quem os filhos estão conversando hoje em dia nessas redes sociais, quando o filho adoece, comprar remédio, hora de dar remédio. Eu tenho um gato em casa, até mãe de gato eu sou, que eu tenho que ter todo o cuidado, o gato adoeceu, que tive que ir para veterinário, aí um funcionário adoece, eu tenho que ir para o lugar, tô com um problema em tal setor, o funcionário está brigando com tal funcionário, aí tem que sentar, conversar, tentar apaziguar a situação. Natana, tá precisando de marca, não tá vendendo porque você tá pouco nas redes sociais. Aí Natana lá vai com o rosto todo suado, vamos botar maquiagem aqui, vamos lá falar alguma coisa. Natana, sorriso, cansada, mas bota sorriso no rosto. Gente, estamos aqui vendendo esfirras maravilhosas para vocês. Natana, eu tô com um problema aqui na recepção e agora a maquininha não tá prestando. Vou atrás da tua maquininha. Natana, o pneu do motoboy furou, e agora? Peraí que eu vou aqui atrás. Então, tudo meu celular não para. Tem gente que diz, você é ruim de celular. Mas ele não para. E às vezes ainda a gente liga pessoas que só pra... eu vi recebendo aquelas ligações chatas de pessoal querendo oferecer as coisas pra gente. Meu Deus do céu, você não quer tanta da coisa. Enfim, eu não paro, amiga, eu não paro. Para eu conseguir dormir, eu tenho que tentar colocar meu celular no modo avião para eu conseguir dormir a noite toda. Mesmo assim, ainda não durmo, porque quando minhas filhas dão uma tossezinha, reclama, funga com alguma coisa, eu tenho que levantar e cobrir elas, que às vezes elas estão com frio, né? Então, é esse papel. Eu tenho esse papel e eu sou feliz com isso. Eu acho que a gente tem hora para tudo. Eu estou num momento que eu estou plantando muito para depois eu colher e eu conseguir ter um maior tempo para descansar, para dar atenção aos meus filhos. Eu não abdico disso, sabe? Tem gente que diz, por que você não bota uma empregada? Por que você não coloca... Eu tenho uma babá, mas a babá fica quando eu saio para trabalhar. Até então, eu que fico com minhas filhas, eu que faço questão de cuidar, porque eu não quero perder isso, eu não quero perder o crescimento delas. Cada detalhe para mim importa, do bom dia, de cada evolução, do que elas aprendem, do que eu ensino. Então, tudo isso é muito importante para mim, eu não perco por nada. Então, eu trabalho mais, é mais cansativo para mim, mas para mim vale muito mais a pena. Eu não quero perder nada do crescimento dos meus filhos. Você disse que é mãe de 3, mas tá com conversa aí, vocês têm uma família muito grande. Você é mãe de muita gente, é mãe das suas equipes, né, dos seus amigos. Porque quando a gente vira referência na vida de alguém, a gente, sem nem perceber, a gente assume uma responsabilidade muito grande. E é muito bacana enxergar em você esse rosto bonito, esse rosto sincero, o carinho e o cuidado que você tem com cada um da sua equipe. Por isso que eu me sinto muito à vontade quando eu vou lá, porque quando qualquer um dali me atende, eu estou sendo atendido por Natana, porque ele se espelha em você. Obrigada. Então, pra gente foi uma honra receber você aqui. Se deixar, a gente passa o dia todo aqui, que a conversa começa bem, e depois a gente deslancha em um bate-papo bem informal, que é a essência do Garage 77. Eu sempre digo, eu não gosto de roteiro, eu gosto de chegar aqui e bater papo. Conversar. Né? Foi muito melhor. E eu só tenho a agradecer. São José agradece a você.
E vem muita né? coisa por aí. Por enquanto, a gente tá fechando só nas quartas-feiras lá. E todos os dias está saindo pizzas e esfirras. E vem novidades aí no nosso cardápio também. Vem horários novos também. A gente, antes de soltar, a gente tá planejando tudo bem direitinho para fazer da forma bem correta. Agora não demore, não, porque você fica dizendo, vai ter novidade, aí a gente que é curioso, a gente fica todo doido aqui se coçando. Capaz de eu nem dormir hoje. É. E muita gente também. Mas é isso. Faça suas considerações finais, pra gente foi um prazer enorme ter você aqui. Os portões dessa garagem estão sempre abertos aqui para você. Em breve a gente vai estar lançando aí uns pacotes e a gente queria muito ter o Acai Pizza aqui, parceiro da gente. A satisfação é minha. Eu sou fã do programa. Já veio pessoas aqui muito, muito ilustres, pessoas especiais. E você ter me convidado, eu fazer parte dessa classe, me faz me sentir muito honrada. É um programa que vem crescendo, é um programa que realmente as pessoas que vêm para cá, a informação que você passa, a intimidade que você passa, né, que a gente tem com o tempo e as pessoas vão aderindo a isso e passar isso da forma que você passa para quem nos assiste, né, é muito importante. Porque muitas pessoas não sabem, né, do que vem por trás de tudo, né, antes de chegar a pizza, antes de chegar a esfirra. É muita coisa que tem, muita bagagem que tem por trás. Assim como de outros empresários que já vieram aqui, também tiveram a oportunidade de mostrar. E outras pessoas que, além de empresário, vêm de outros ramos que também são de classes muito importantes para o desenvolvimento da nossa cidade, né? E você tá sendo uma janela para isso, né? Para que as pessoas possam enxergar por outro olhar, né? O que tem por trás de tudo. A pessoa e o ser humano que tem por trás de tudo. É uma satisfação estar aqui, Edson. Quando perguntado por que garagem 700, porque numa garagem a gente fala de tudo e com todo mundo, e aqui os portões é sempre abertos, a gente gosta de dar voz a todo mundo que vem aqui. Então eu que agradeço. Legal. É isso aí, finish?